Bom dia, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 30 de março, e nós temos aula de português, matemática e novamente ensino religioso para a gente fechar aquele assunto de Páscoa, tá certo? Lembrando que essa semana é véspera de feriado, vocês só têm aula até amanhã, que é a aula da ProSara, e depois vocês têm folga quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente só volta na segunda-feira, tá certo? Então a gente tem aula hoje. Amanhã tem aula com a ProSara e depois só segunda-feira, tá bom? Em português, nós vamos revisar novamente o gênero textual notícia, porque hoje vocês vão produzir uma notícia. Relembrando, a notícia é um texto informativo, é um texto descritivo, é um texto curto, é um texto que aparece em meios de comunicação, é um texto formal, ou seja, tem que estar pontuado direitinho, tem que começar com letra maiúscula onde for parágrafo, tem que estar escritas as palavras certinhas, tá certo? É um texto que tem título, vocês vão ter que colocar um título para a notícia de vocês. É um texto escrito na terceira pessoa, então você não vai colocar lá, eu acho que... Não, aí tá na primeira pessoa. Você vai colocar, se eu vou falar sobre uma escola, a escola, tal e tal, tal, tal. Sempre na terceira pessoa. É um discurso indireto e traz fatos reais, atuais e cotidianos. Ele é formado por a manchete, que é o título do texto, um título auxiliar, que é opcional você colocar ou não, o lead, que é um resumo da sua notícia, e o corpo da sua notícia. Lembrando que no lead tem que aparecer onde aconteceu o fato que você está relatando, com quem aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e qual é o assunto da sua notícia, tá certo? Relembrando aí de novo, o título aparece em destaque aí primeiro e grande, tá vendo? Vocês vão colocar o título de vocês lá do mesmo jeito, grandão assim. Depois vem o lead. No lead vocês vão ter que responder essas perguntas aqui. Quem, o que, onde e quando aconteceu a notícia de vocês, tá certo? E depois vem a notícia aqui embaixo. Observem só o que vocês vão fazer, ouçam com atenção. Com base no que foi estudado sobre o gênero discursivo notícia, produza um texto noticiando um fato possível de ser retratado com a foto abaixo. Usando essa foto aí, ó, uma menininha de máscara, com um livro na mão, dentro de uma sala de aula vazia. Que notícia dá para criar usando essa imagem? Vocês vão usar essa imagem aí e criar uma notícia. Antes de criar a notícia, vocês vão responder essas questões aqui. Não esqueça de empregar os elementos que compõem a notícia. Antes de fazer a produção de vocês, vocês vão montar a estrutura da notícia de vocês. Então, vocês vão copiar essas 6 questões no caderno novamente e vão responder. Na sua notícia, que fato vai acontecer na notícia que você vai criar? Então, você vai falar sobre o quê? Suspensão das aulas, por exemplo. Crianças estão sem aula. Com quem? Com quem que está acontecendo isso? É só aqui em São Gabriel? É só no Brasil? É no mundo todo? Quando aconteceu? Você vai colocar lá desde quando está acontecendo? Onde aconteceu? Só você vai falar só sobre aqui ou você vai falar sobre o mundo todo? Ou sobre o Brasil? Ou sobre a Bahia? Como aconteceu o fato e por que aconteceu? Aí depois você vai montar lá. Coloca o título da sua notícia. Cria o lead, que é um resumo da sua notícia, e depois detalha a sua notícia, tá certo? Lembrando que nós estamos fechando um trimestre e essa produção textual a prova vai estar usando para avaliar vocês, tá certo? Ou seja, vocês têm nota e têm relatório, então a prova vai estar usando para acrescentar esses detalhes aí nas notas ou nos relatórios de vocês, tá bom? Então façam uma produção. Leiam com bastante atenção, voltem o vídeo passado, da aula passada, voltem quantas vezes for preciso, vou explicar novamente. Você vai criar uma notícia a partir dessa foto aí. Que notícia dá pra gente criar a partir dessa foto? Você vai criar um título para sua notícia, você vai fazer o lead, que é um resumo da sua notícia. No lead tem que aparecer, ó, quem, o que, onde e quando. E depois você
faz a sua notícia detalhada, tá certo? A partir desta foto aqui, seguindo a estrutura textual de uma notícia corretamente, tá certo? Em matemática, nós vamos falar sobre o uso de esquadros. Esquadro, ele é um tipo de régua. Se a gente tivesse na sala, a Pro já teria pedido para vocês adquirirem essa régua que a gente iria estar usando. Mas como a gente não está, não tem como vocês adquirirem também, né? A gente não pode sair de casa. Então, a gente vai pôr em prática aí da maneira que dá pra gente. Vamos lá. Esquadros, eles são instrumentos que servem para desenhar, traçar linhas retas, verificar se um ângulo é reto. Vários profissionais, eles usam os esquadros em sua atividade. Essa primeira imagem aí é um esquadro de aço. Ele é usado por pedreiros, arquitetos, carpinteiros e marceneiros. Na segunda imagem é um esquadro de madeira. Ele é usado por costureiras e alfaiates. Na terceira imagem é um esquadro de plástico, que é o de uso escolar. Todos esses esquadros, eles têm uma característica em comum. Você consegue identificar o ângulo reto em todos esses esquadros? Sim, todos esses esquadros aí, ó, observem que todos eles vão apresentar aqui, ó, um ângulo reto, ó, no de madeira aqui da costureira, e no azul aqui, ó, que é da escola, da gente usar na escola, todos eles apresentam um ângulo reto. Você já sabe como verificar se um ângulo é reto. Você aprendeu isso usando o ângulo de papel. Agora você vai usar o esquadro para fazer essa verificação. Veja aí, ó, o menino usando o esquadro, ele encontrou um ângulo reto no computador, a menina encontrou um ângulo reto na mesa. Como eu posso verificar se o ângulo indicado em verde é reto usando o esquadro? Eu pego o esquadro, igual os desenhozinhos que a gente fez. Deixa eu pegar um aqui. Igual esses desenhos aqui que a gente fez. O esquadro tem esse mesmo cantinho aqui, ó. Ele tem esse mesmo cantinho reto. A diferença é que o esquadro é mais ou menos assim. Já vai improvisar aqui pra gente. O esquadro, ele é assim, no formato de um triângulo. Mas se eu coloco ele assim, ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo reto, tá vendo? O ângulo reto do nosso esquadro. Então, como é que a menina aí poderia identificar o ângulo reto nessa figura verde? Colocando o esquadro lá no cantinho. Ela pegaria o esquadro e colocaria ali no cantinho da imagem, igual a Pro fez na folha aqui, ó, assim, na aula passada, lembra? Colocando no cantinho, a gente consegue encontrar o ângulo reto. Se o ângulo for reto, dois dos lados do esquadro ficam exatamente sobre os lados do ângulo. Se o ângulo é reto, os dois lados que são retos ficam certinhos na figura que você está medindo para ver se o ângulo é reto. Este ângulo verde aí, que está medindo com a régua vermelha, ele é com esquadro vermelho, ele é um ângulo reto. Os seus lados, eles são perpendiculares entre si. Esse outro ângulo medido com o esquadro azul, ele é um ângulo não reto. Ele é menor que o ângulo reto, ou seja, menor do que um esquadro, menor do que esses cantinhos certinhos. E os lados não são perpendiculares entre si. Use o esquadro para verificar se o ângulo assinalado na figura é um ângulo reto, um ângulo menor ou um ângulo maior. Vocês podem fazer assim, desse jeito que a Pro fez aqui. Faz lá, pega uma folha, no quadradinho, no cantinho da folha, desenha esse triângulo certinho. Aí vocês vão usar esse triângulo para medir aí essas figuras na terceira questão. Se você colocar essa figura e encaixar certinho, é um ângulo reto. Se você colocar essa figura em cima do desenho e ficar passando um pedaço, é um ângulo maior que um ângulo reto. Se você colocar essa figura e ficar faltando um pedacinho assim para baixo, quer dizer que é um ângulo menor que um ângulo reto. Aí você vai colocar a descrição aí em cada linha dessas aqui, ó. Esse é um ângulo reto ou não é? É um ângulo maior ou menor que um ângulo reto? Você vai medir aí, improvisem aí um esquadro assim na casa de vocês, com papel, e meçam. Essa atividade é na página 168 e 169 de matemática.
Como a Pro falou ontem, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa vista em diferentes religiões. Como a gente sabe que o nosso país apresenta uma diversidade enorme, a Pro não iria trazer a Páscoa aqui só na religião cristã, só no catolicismo. Então vamos conhecer a Páscoa vista por diversas religiões. Os judeus. A Páscoa judaica ela está ligada a acontecimentos ocorridos há 3.000 anos e 300 anos. Há 3.300 anos e simboliza a libertação dos judeus do cativeiro do Egito, caracterizada principalmente como a data da liberdade. Ou seja, não envolve tanto a questão da ressurreição de Cristo, não é verdade? Evangélicos. Da mesma maneira como todos os cristãos, os evangélicos consideram a Semana da Páscoa uma data sagrada. O domingo representa a salvação da humanidade diante dos seus pecados. Assim como os católicos, eles comemoram a vitória da vida sobre a morte e, acima de tudo, a volta de Jesus como o grande Salvador. Para os muçulmanos, a Páscoa não é comemorada pelos muçulmanos. A data mais importante para o islamismo é o Ramadã. É o mês em que foi revelado ao Corão. Os devotos eles passam 30 dias em jejum, ou seja, muçulmanos não comemoram a Páscoa. Budistas, eles também não comemoram a Páscoa. Eles possuem seu próprio calendário e determinam suas festas. A mais importante deles é a data de nascimento, iluminação e morte de Buda, conhecida como Hanatmatsuri. A comemoração de todos esses acontecimentos ocorre no mesmo dia, ou seja, muçulmanos e budistas não comemoram a Páscoa. Espíritas. Na doutrina do espiritismo, não há ritualismo. A Páscoa é uma data simbólica, apenas caracterizada pela renovação interna e espiritual. Ou seja, eles não comemoram a Páscoa como os católicos ou os evangélicos comemoram. Por último, os católicos. Segundo os cristãos, Jesus Cristo ressuscitou após a morte, ou seja, o domingo de Páscoa é um dia de comemoração da vida sobre a morte ou do bem sobre o mal. Ou seja, os católicos comemoram, inclusive, muito bem a Páscoa. Eles levam assim ao pé da letra cada detalhe da Páscoa. Lembra que a gente falou sobre a quarentena? Hoje, essa semana é o período que termina a quarentena e inicia aí a Semana Santa. Os símbolos da Páscoa. O cordeiro. Por quê? Porque Moisés sacrificou um cordeiro em homenagem e agradecimento a Deus pela libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Também simboliza, do ponto de vista cristão, Jesus Cristo, que foi crucificado para libertar os homens dos seus pecados. A colomba pascual. É Pascal. Lembrando que a Pro trouxe aí vários símbolos, não são só os símbolos da Igreja Católica, são os símbolos da Páscoa no geral para diversas religiões. Por isso vocês podem estranhar aí a colomba pascal, porque não é uma tradição aqui do nosso país. A colomba pascal é um pão doce feito com frutas cristalizadas que faz parte da comemoração. Com a forma de pomba, um importante símbolo cristão. Sua origem é italiana e simboliza a chegada do Espírito Santo. Note que em italiano colomba significa pomba. Sinos. São eles que anunciam nas igrejas católicas a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. O Círio Pascal. É uma vela acesa com as letras gregas alfa e ômega, início e fim. A luz da vela representa a ressurreição de Cristo. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Jesus repartiu o pão e o vinho com seus discípulos na última ceia, que foi a Santa Ceia. O peixe. O peixe é um símbolo cristão que significa vida e representa um importante alimento que é consumido na Sexta-feira Santa. Assim, ao invés de carne vermelha, o peixe, geralmente bacalhau aqui no Brasil, é um importante elemento da confraternização com os familiares. E por último, os símbolos que são mais conhecidos, infelizmente, na nossa Páscoa, porém eles não são símbolos religiosos. Vamos conhecer esses vilões da Páscoa. O coelho da Páscoa. Ele simboliza a fertilidade e a esperança da vida nova. Porém, ele não tem qualquer relação com o sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo.
Este coelho ele é muito utilizado pelos comerciantes de ovos de Páscoa, ou seja, o coelho está mais relacionado com as questões comerciais do que com os valores da Páscoa cristã e judaica. Ou seja, o coelhinho da Páscoa não é um símbolo da Páscoa. Ele foi aí um símbolo criado pelos comerciantes, pelo capitalismo, para vender ovos de Páscoa. Ele é uma superstição e muitas vezes as crianças, principalmente, acabam acreditando mais no coelhinho da Páscoa do que na ressurreição de Jesus Cristo, que é o verdadeiro significado da Páscoa. E os ovos da Páscoa. Assim como o coelho, o simbolismo dos ovos está relacionado a uma nova vida e com a fertilidade. Também não apresentam relação nenhuma com a Páscoa cristã. Ou seja, são mitos criados e que acabaram, é igual o Papai Noel, lá no Natal, do mesmo jeito, acabou tomando o lugar do nascimento de Jesus Cristo. Aqui o coelho e os ovos acabaram tomando o espaço da ressurreição de Cristo. Ou seja, não vamos deixar isso acontecer. Lembrem que o verdadeiro significado da Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o momento da gente refletir, é o momento de meditar, é o momento de oração, tá certo? Então, aí, um bom feriado para vocês, uma feliz Páscoa para todos aqueles que acreditam, que comemoram, independente da religião de vocês. Amanhã é a aula da ProSara. Um ótimo feriado para todos vocês, tá bom? E até segunda-feira. Um beijo bem grande, descansem, aproveitem e vivam o verdadeiro significado da Páscoa. Tchau, tchau!